quero falar sobre um assunto que está repercutindo em todo o mundo e que está relacionado a direitos autorais. Duas grandes estrelas da música internacional estão numa disputa na justiça. A cantora Miley Cyrus foi processada pelo artista Bruno Mars em função de uma música que ele entende ser um plágio, uma cópia, uma imitação principalmente, se não tanto na parte da música em si, mas do conteúdo da letra, da mensagem da canção. A cantora Miley Cyrus é alvo desse processo que alega que ela e os co-compositores, aqueles que ajudaram a escrever a música Flowers, faixa vencedora de 2 prêmios Grammy no ano passado, se inspiraram, para dizer o mínimo, o termo, na verdade, que eles usaram é copiaram a música When I Was Your Man, do cantor Bruno Mars. A canção do Bruno Mars é de 2013. O principal argumento é de que alguns pontos da música são parecidos. Por exemplo, a combinação e o número semelhante das duas gravações e o tema em que Bruno Mars diz que deveria ter comprado flores e segurado a sua mão. Deveria ter te dado todas as minhas horas quando tive a chance. E na música de Miley Cyrus, ela diz: posso comprar minhas próprias flores. Posso falar comigo mesma por horas. Posso me levar para dançar e segurar minha própria mão. Vamos fazer um rápido comparativo das duas músicas para saber se de fato elas são tão parecidas assim? I should have bought you flowers. I can buy myself flowers and held your hand, and I can hold my own hand. Should have gave you all my hours. Talk to myself for hours. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. I can take myself dancing. Afinal de contas, é plágio ou é homenagem? É inspiração ou é cópia? Vamos conversar sobre o assunto direito intelectual, direito autoral, com uma especialista nesse tema. A doutora Clara Toledo Correia é advogada, especialista em propriedade intelectual e direito autoral. Está conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes, a quem agradecemos muito pela atenção, por atender o nosso convite. Doutora Clara, é um prazer ouvi-la aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia para a senhora. Bom dia, Heitor, tudo bom? Bom dia quem está ouvindo e assistindo a gente. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade também. Qual é o limite legal entre uma homenagem, uma inspiração e uma cópia que se torna um plágio depois, virando inclusive disputa na justiça, doutora? Legal, muito boa pergunta, Heitor. Na verdade, a gente tem que levar em consideração que o limite legal ele está muito mais atrelado à vontade do autor em si do que algo estabelecido por lei. Então, assim, a partir do momento que aquilo causa certo incômodo ao autor original, ele pode, sim, demandar em face, seja daquilo que seria, por exemplo, né, como você falou, uma homenagem, uma resposta, né, por que não, ou até mesmo um plágio. Então, esse que é o grande limite, porque, afinal de contas, quando a gente fala de direito autoral, a gente não fala apenas de direito patrimonial, mas de direito moral em si. Existem exemplos no Brasil de músicas que foram comprovadamente plagiadas ou outras obras, não necessariamente músicas, livros, teses, Sim. Outras obras artísticas? Sim, existe. E, além disso, também nós temos algo que é muito comum, não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo, que seriam as músicas respostas, né? Então, a gente tem músicas como Meninos, como Mulheres, né? Que são títulos em que o autor, né? Nesse caso, como você fazendo um paralelo, né? Com essa música da Miley Cyrus com o Bruno Mars,
que poderia sim ser considerada uma resposta, né? E aqui no Brasil houveram situações assim, e que na verdade os autores eles brincaram, né? Mais do que disputaram de fato. Mas existem outras questões, né, de plágio que aconteceram aqui dentro do Brasil e que houve sim uma disputa para o reconhecimento, que é o caso da música do Taj Mahal, que nós temos do Jorge Benjor, e temos a música do You Think I'm Sexy, do Rod Stewart. Além disso, né, nós temos também a nossa música Mulheres, né, que é cantada pelo Martinho da Vila, que todo mundo conhece pela voz dele, e temos aí a cantora norte-americana, a cantora Adele, que com a música Million Years Ago. Então, nós temos sim essa disputa ainda aqui dentro, né, do Brasil. O do Rod Stewart já foi algo que já foi discutido. O próprio Rod Stewart falou que poderia ter sido um plágio inconsciente, né? Uma vez que ele esteve no Brasil por volta de 72, e ele ouviu a música, né? E com isso acabou fazendo com que mais tarde ele compusesse uma outra, digamos assim, versão. Mas isso já foi resolvido. Acontece com o caso do Taj Mahal, de Mulheres e de Million Years Ago, ainda está sendo discutida. Nós estamos conversando com a doutora Clara Toledo Correia, advogada especialista em propriedade intelectual e direito autoral, falando sobre o plágio e as discussões que sempre surgem a respeito da propriedade intelectual, do direito a essas músicas. Hoje, um artista que lança uma nova música, doutora, como é o caminho para que ele tenha a garantia de que ela será registrada no nome dele, seja o compositor ou seja um grupo de compositores? Qual é o caminho legal para registrar uma música no Brasil? Bom, Heitor, o caminho legal para o registro da música é realizar esse registro, essa averbação perante a Biblioteca Nacional. Hoje, então, você entra no site do governo e vai procurar a Biblioteca Nacional para fazer esse registro, tá? É muito importante que contenham todos os nomes de todos os autores, se você tiver mais de um autor, tá? Porque você sempre precisa mencionar todos os autores dessa composição, e assim, não apenas da música, né? Mas de livro, fotografia, projetos arquitetônicos, né? Então, tudo aquilo que vem, que nasce do intelecto humano, é passível de registro, quer dizer, não tudo aquilo, né? Mas aquilo que é estabelecido pela Lei de Direitos Autorais é passível de registro perante a Biblioteca Nacional. E com relação a as obras, por exemplo, literárias, também o caminho é o mesmo, doutora? Quem escreveu um livro? Exatamente o mesmo. O que a gente tem que lembrar, Heitor, é que é o seguinte: a Lei de Direitos Autorais, ela deixa muito claro que o registro em si, ele não é obrigatório para a proteção, mas a gente tem que lembrar que é o registro que fornece a segurança jurídica necessária para que você reclame como autor da obra, né? Porque, afinal de contas, autor é aquele quem traz a público primeiro, né? Então, como que você vai comprovar, por exemplo, se você escreveu uma obra e leva essa obra, enfim, sei lá, para uma editora, para uma produtora musical, né? E você não tem o registro dela. E aí, porque já aconteceu isso aqui no escritório, né? De cantores, de compositores virem até aqui e falar assim: olha, eu compus essa música, eu compus várias músicas e entreguei na mão do meu produtor, confiando, né, que ele faria o registro no meu nome. E quando eu fui ver, ele fez o registro no nome dele e eu não posso mais utilizar a minha obra como minha. Só que eu não tenho como comprovar que fui eu que fiz. Então, a partir do momento que você ingressa com o seu registro
perante a Biblioteca Nacional, você tem essa garantia, você tem essa segurança. Dificilmente alguém vai contestar, tá? Quando houver essa contestação, então a gente vai fazer a comparação das obras para ver se de fato houve plágio ou não. Uma vez eu ouvi de um escritor que ele faz a seguinte técnica para, se tiver problemas na justiça um tempo à frente, ele ter alguma prova. Ele guarda uma cópia do livro que escreveu e aí ele envia para o correio para ele mesmo. E deixa fechado esse pacote de Sedex com a data comprovando que o livro estava ali disponível naquele período, naquela data. E aí, se alguém um dia vier a público dizer que é o dono de determinada obra, ele utilizaria isso como prova, dizendo, não, como é que em 2018 eu já tinha o mesmo livro que eu nunca abri e está lacrado na embalagem do Sedex. Truques assim, truques entre aspas, mas técnicas assim, estratégias assim, podem servir como provas, doutora? Com certeza, né? Inclusive é algo que a gente no passado e ainda, né? É algo que a gente até recomenda para o próprio cliente, né? Só que hoje, cada vez mais, digamos assim, esse negócio de enviar uma carta, né? Para a gente acaba sendo algo que talvez não faça muito sentido, ao final de contas, a gente está lidando com um mundo que é muito digital. Então, assim, eu às vezes não preciso ter exatamente o pedido de registro perante a Biblioteca Nacional, mas a partir do momento que eu publiquei num site ou na minha rede social, tem a data, ou se você tem a obra dentro do seu computador, a partir do momento que você faz uma perícia técnica, que você vê a data daquele arquivo, ou até mesmo hoje a gente tem o recurso de NFT, né, que são os registros em blockchain. Então, assim, existem vários outros mecanismos, né, que não só a carta que a gente conhece de muitos anos atrás. Então, existem sim outras formas de se comprovar a titularidade, tá? A autoria, perdão, são coisas diferentes, você ser titular e você ser autor. Autor é aquele quem cria, né? O titular, ele pode ser aquele que adquire, enfim. Mas existem recursos, sim, de comprovação, mas lembrando que, a partir do momento que você tem averbado, registrado num órgão público, aquele documento, ele passa a ter a fé pública também. Então, para ser questionado, fica um pouco mais complexo, né? Conversamos com a doutora Clara Toledo Correia, advogada especialista em propriedade intelectual, falando sobre a lei de plágio e esses casos que marcam também a cultura brasileira e a cultura mundial, com essas disputas que vão parar na justiça. Doutora Clara, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer ouvi-la aqui nesta quinta-feira. Espaço sempre aberto para falarmos sobre os direitos intelectuais e sobre um assunto tão importante também na nossa sociedade. Prazer foi meu, Heitor. Agradeço mais uma vez o convite e desejo um excelente dia para todos. Para todos nós, doutora Clara Toledo Correia participando conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes.